Texto Bíblico Nova Perspectiva. Eu quisera andar com Cristo sobre o mar da Galileia, ao seu lado pela Judeia, partilhar da celestial missão. Com Cristo estar, com Cristo andar, senti em mim esta emoção. Vem, Senhor, que um dia sentirei bem junto a ti, Jesus, no eterno lar. Eu quisera estar com Cristo quando ao céu subiu na nuvem. Eu quisera subir com Cristo para sempre tê-lo junto a mim. Com Cristo estar, com Cristo andar, senti em mim esta emoção. Vencei, Senhor, que um dia sentirei bem junto a ti, Jesus, no eterno lar. Jesus Cristo veio a esta terra para revelar-nos o caráter do Pai. Sendo que a lei de Deus é uma revelação de seu santo caráter, o Senhor Jesus procurou honrá-la enquanto esteve aqui na terra. E nós escolheremos também o caminho da obediência. Os judeus haviam criado numerosas normas a respeito da observância do sábado, ao ponto de torná-lo uma pesada carga. Por exemplo, eles achavam que era pecado comer os ovos que as galinhas punham no sábado. Esta e mais de 600 restrições adicionais destruíam o verdadeiro espírito da guarda do sábado. Jesus afastou todos estes falsos regulamentos, pois veio para tornar o dia de repouso um prazer, para honrá-lo e para ressaltar a sua beleza. Cristo jamais alterou a lei dos 10 mandamentos. Se houvesse mudado o dia de repouso, com toda a certeza ele o teria feito saber, e o registro de tal mudança se encontraria no Novo Testamento, que contém a história de sua vida. Vamos pesquisar para ver se Jesus ou algum de seus discípulos tiveram a intenção de que o primeiro dia da semana ocupasse o lugar do sábado do Senhor. O registro que São Mateus fez da vida de Cristo foi escrito aproximadamente 6 anos depois de sua ascensão ao céu. E nenhuma vez, em toda a sua biografia do Mestre,
pôs em seus lábios uma menção ao primeiro dia da semana. O próprio São Mateus referiu-se uma só vez ao primeiro dia da semana. É o primeiro verso do capítulo 28 que diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O sábado é o dia anterior ao primeiro dia da semana. O domingo segue o sábado. Mas o sábado não é o domingo, e sábado e domingo não são o mesmo dia. Após o sábado vem o domingo. São Mateus não deu nenhum significado religioso a esta referência. Ao lermos o Evangelho de São Marcos, notamos que o primeiro dia da semana é mencionado duas vezes. Primeiro no capítulo 16, versos 1 e 2. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. São Marcos aqui refere-se ao mesmo evento descrito por São Mateus, e ambos concordam que o sábado já havia passado. São Marcos também não atribui caráter sagrado ao primeiro dia, pois os discípulos vieram no domingo para embalsamar o corpo de Cristo, que fora crucificado. Não tinham a menor ideia de que o primeiro dia fosse sagrado e vieram para cumprir uma penosa tarefa. Vejamos agora a segunda menção de São Marcos ao primeiro dia da semana. Está no mesmo capítulo, verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Vamos estudar detalhadamente estas declarações de São Marcos. Primeiro fato: o sábado havia passado antes de começar o primeiro dia, como lemos nos versos 1 e 2. Passado o sábado, muito cedo no primeiro dia da semana. Segundo fato: Jesus foi sepultado no dia anterior ao sábado, pelo que concluímos ao ler o verso 42 do capítulo 15. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Foi numa sexta-feira, o chamado dia da preparação, que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e foi sepultado no túmulo de José. Jesus descansou na tumba no dia do sábado e, como diz a Escritura, ressuscitou no primeiro dia ou domingo. Terceiro fato: Cristo descansou na tumba no dia do sábado. Cristo, o Criador, depois de haver concluído a sua obra criadora, nos 6 primeiros dias descansou. Agora, Cristo, o Redentor, depois de completar a expiação pelo homem, descansou na tumba no dia de sábado, assinalando assim a plenitude de uma obra perfeita, ao consumar o seu sacrifício, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não ressuscitou no sábado. Quarto fato: ele ressurgiu dos mortos no primeiro dia da semana. O verso 9 do capítulo 16 começa desta maneira: havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana. Quinto fato: ele apareceu primeiro a Maria. Sexto fato: e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Os discípulos não criam que Jesus havia ressuscitado e não podiam atribuir santidade ao primeiro dia da semana.
Sétimo fato: Jesus apareceu a 2 de seus seguidores. São Marcos 16, versículo 12 nos diz: depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Estes 2 discípulos regressaram apressadamente a Jerusalém para contar aos outros discípulos que Cristo havia ressuscitado. Oitavo fato: indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Se os discípulos não podiam se convencer de que Cristo havia ressuscitado no primeiro dia, como poderiam atribuir santidade ao domingo da ressurreição? Nono fato: finalmente apareceu Jesus aos discípulos quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração. Conforme o relato de Marcos, o Senhor Jesus jamais mencionou o primeiro dia da semana. 10 anos após a sua morte, ressurreição e ascensão, São Marcos não sabe nada de uma mudança do dia de repouso e só incidentalmente menciona o primeiro dia da semana em 2 ocasiões. Assim, São Mateus, São Marcos e nosso Senhor Jesus Cristo guardam silêncio quanto à suposta santidade do domingo. E o que disse São Lucas? Lucas menciona uma só vez o primeiro dia da semana. Está no capítulo 24, verso 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. O próprio São Lucas dá-nos mais esclarecimentos sobre a observância do sábado por parte dos seguidores de Cristo. Lemos no verso 56 do capítulo 23. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. O dia anterior ao sábado era chamado dia da preparação. Vamos agora considerar o que disse o apóstolo João a respeito do primeiro dia da semana. Há 2 referências. A primeira encontra-se no capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. A segunda referência está no mesmo capítulo, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Certamente São João não está dando a estes versos nenhuma indicação de uma possível santidade do domingo. Os discípulos estavam reunidos não para celebrar um serviço religioso, mas para esconder-se dos judeus que haviam condenado a Jesus. Eles também não se lembravam a ressurreição, pois, como dizem os autores bíblicos, recusavam-se a crer que Jesus havia ressuscitado. Vamos agora considerar a história da igreja primitiva, relatada no livro de Atos dos Apóstolos. Há aí apenas uma referência ao primeiro dia da semana, e fala de uma reunião em que o apóstolo Paulo aparece como figura central do relato. No primeiro dia da semana, nos diz o livro de Atos, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Sabemos que, conforme a Bíblia, o dia começa ao pôr do sol. Ao pôr do sol do dia de sábado começa o primeiro dia da semana. Portanto, esta reunião de Troade foi celebrada do que nós chamamos sábado à noite. Após esta reunião, já no domingo de manhã, Paulo caminhou 30 quilômetros até Assos
e ali uniu-se a seus companheiros. E tomando um barco, dirigiu-se a Jerusalém. Este texto não apoia aos que querem dar uma aprovação apostólica à santidade do domingo. Alguém pode perguntar: como pode explicar-se então que eles reuniam-se no domingo para partir o pão? Este ato não indica que o domingo era um dia santificado? Vamos, como resposta, ler Atos capítulo 2, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. Se o partir do pão dá santidade a algum dia, não só o domingo, mas todos os dias deveriam ser santos. A ceia do Senhor pode celebrar-se em qualquer dia da semana. Ela foi instituída para comemorar a morte de Cristo e não a sua ressurreição. Portanto, não está relacionada com o dia da ressurreição. Em nenhuma parte o livro de Atos atribui santidade ao domingo. Nas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu à Igreja Universal primitiva, há uma única referência ao primeiro dia da semana. Está em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Assim não está sendo ordenado aos fiéis que se reúnam na igreja no domingo, mas que nesse dia calculem os seus ganhos da semana anterior e separem uma parte para os pobres. Bem, em vista do que temos estudado, que representa o testemunho completo do Novo Testamento acerca do primeiro dia da semana, que caminho escolheremos? Jesus Cristo, como Criador, deu-nos o sábado como um sinal de sua criação. Jesus Cristo, como Redentor, veio honrar a lei e engrandecê-la. Lemos em São Marcos, capítulo 2, versículo 28, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Temos que escolher entre a palavra de Deus e a tradição dos homens. Deus nos ajude a fazer a escolha certa. Saiba o mundo sim, ao que fazer faremos. Saiba o mundo sim, Cristo conhecer. Eles querem como refulgente luz no meio da escuridão. Ficaremos com Jesus. Saiba o mundo sim. Para dizer, não se engane assim, pois algo tens a proclamar. E Jesus a doce trilha sempre vai seguir, informando a outros